Vemos Deus nos conduzindo às nações, vemos Deus abrindo portas, vemos Deus tocando nos corações, preparando pastores com os corações ardentes para que se levante a oração sem cessar ali no seu país. E nós vemos como que o Espírito Santo tem caminhado neste tempo, nos guiando, nos fortalecendo, nos orientando e dirigindo nos mínimos detalhes. Bem, hoje aqui junto com a Radassa, eu vou deixar que você seja a apresentadora. Uau. E que me faça as perguntas. Ai, mas sobre Portugal vai ficar mais fácil, né? Sim. Um país tão amado, tão belo. Sim. Com pessoas tão amorosas, que nos recebem tão bem. Sim. Aí realmente fica fácil. Muito mas bom. Então sobre Portugal, vamos conversar um pouquinho e entender, primeiramente, por que Portugal. A gente falou em alguns programas atrás que o congresso seria feito esse ano até na Polônia. Sim. Não seria em Portugal. O que fez mudar? Por que Portugal? Ok, Radassa. Bem, nós estivemos na Polônia no ano passado, em Varsóvia. Foi uma bênção muito grande. E ali foram estabelecidas as torres. E algo que eu achei muito lindo, Radassa, é que houve pessoas, eu me lembro de uma jovem senhora polonesa, morando no sul da Polônia. Ela veio até Varsóvia para estar conosco. O marido dela, engenheiro, morou algum tempo em Moçambique e ela aprendeu português. Então ela veio até a Varsóvia para estar conosco, porque ela não perde os programas da Rede Super. Quero mandar um abraço para ela, essa pequenina linda da Polônia, e nossos irmãos aí recebam nosso abraço carinhoso. E então nós vimos a importância destes programas, como chegam e como realmente dá esse gostinho de ter as torres, de conhecer o ministério. E seria em Varsóvia, na Polônia, este ano, o nosso congresso continental. Mas Deus nos dirigiu de uma maneira muito maravilhosa para que o Congresso da Polônia ficasse para 2018, deve ser em junho de 2018. E este ano, o pastor Jean, que é o nosso pastor da Igreja da Lagoinha, na cidade do Porto, lá em Portugal, ele disse: pastor Ângela, não podemos ficar sem o ministério, nós queremos estar fortalecendo, queremos estar implantando oficialmente as torres aqui e nós queremos sediar o congresso para a Europa aqui em Portugal. Então, em 2018, teremos em Varsóvia, na Polônia, e agora em novembro, dia 24 de novembro, 24 a 26, teremos em Portugal, na cidade do Porto, congresso. Muito bacana. Mas será então a primeira vez que o Gideões vai estar indo em Portugal ou não? Não. Ou já tem torres em Portugal, já funciona? Agora então seria a igreja do pastor Jean que estaria recebendo o congresso junto com as demais igrejas? Sim, sim. Pela primeira vez estaremos indo à cidade do Porto, mas em Lisboa, já desde 2007, 2006, 2007, 2008, estivemos em Lisboa, e em Lisboa lá com o pastor Emerson Ferreira, pastor Leopoldo, que é um pastor africano de São Tomé e Príncipe, um pastor avivado, cheio do Espírito. Então, pastores ciganos, como o apóstolo, não estou me recordando o nome dele, se é Nélio ou Nério, ele é um pastor cigano, porque a igreja cigana tem crescido muito em Portugal e na Europa. E então, ele já tem a Torre dos Gideões dentro de Lisboa. Também estivemos na cidade de Évora, em Portugal. Agora, Porto, estamos indo pela primeira vez, e na nossa igreja Lagoinha. Mas estará aberto para toda a nação, para toda a nação de Portugal, para todas as denominações e para as nações da Europa que quiserem estar presentes lá. Ai, que bom. Então, as pessoas que estiverem assistindo, que estiverem lá nesses dias, elas podem comparecer ao congresso. Sim. Ai, que bacana.
E conta um pouquinho, agora eu fiquei curiosa. Você disse que a Igreja dos Ciganos tem crescido muito. Sim. Como que é a aceitação do Evangelho em Portugal? Olha, Radassa, Portugal, nós vemos assim, não só Portugal, mas nós podemos ver toda a Europa. A Europa experimentou avivamento, através da Europa o Evangelho foi levado para várias nações nos 5 continentes, inclusive o Brasil. Nós, até pouco tempo atrás, tínhamos muitos pastores ingleses, suecos, principalmente essas 2 nações com muita força vieram ao Brasil, Noruega, e aqui estavam da Escócia, que pregaram no Brasil, pregaram o Evangelho na América Latina, mas depois da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira e Segunda Guerra, um avivamento na Europa, mas depois da Segunda Guerra começou a haver um esfriamento. Nós não sabemos, eu não sei analisar, não posso analisar as causas, o porquê, tem aqueles que estudam e que fazem esta análise, mas ao certo que houve é que a Europa parece que a sua esperança, talvez o século XX ou para o século XXI, houvesse esperança, porque a entrada do século XX foi um boom em todas as áreas. Na medicina, um desenvolvimento da medicina, foi logo depois da Segunda Guerra, 1945, que se descobre a penicilina, o antibiótico. No século XX é que tem o microscópio, a anestesia. Então houve um incremento da medicina muito grande, as vacinas. Então o que se pensava? Havia uma grande esperança de resolver o problema das doenças, de resolver o problema das pessoas, principalmente com relação ao sofrimento pelas enfermidades. Há um desenvolvimento na medicina, nas cirurgias. Houve desenvolvimento em muitas áreas. A agricultura foi um implemento das máquinas na agricultura. As colhedeiras, a mecanização da agricultura foi algo assim muito forte. Então, um pensamento, vamos acabar com a fome no mundo, através do implemento da tecnologia na agricultura. E em todas as áreas nós vimos um desenvolvimento muito grande. Mas, apesar de todo esse desenvolvimento, apesar de todo este incremento, esta esperança foi frustrada, humanamente falando, pelas guerras. Veio a guerra, a fome. Quem não se lembra daquelas imagens tão tristes, né, Radassa, da África, a fome na Biafra, aquelas nações ali sofrendo fome. A medicina, apesar de toda a sua conquista, vieram outras doenças, como o câncer veio de uma maneira tão forte, veio a AIDS. Então parece que veio um período da desesperança. Não sei muito bem se isto aí está influenciando, mas a Europa teve uma queda na sua fé. Começaram a ensinar as crianças nas escolas, não ensinar a fé, não ensinar a existência de um Deus de amor, o Deus Criador, mas começaram a dar a ciência da religião. Ensinar para as crianças que Deus foi uma criação humana, foi uma necessidade do coração humano. Então, isso veio acabando com a fé na Europa. Hoje, nós temos templos para 1000 pessoas, que tem 20 que se reúnem. E esses 20 são velhos, não temos jovens, não temos crianças. Mas por conta da população em si, Sim. que é uma população mais idosa, ou porque não, os jovens porque eles e as crianças não têm interesse? deixando a fé. Não houve a importância de discipular os jovens, de ter vocações para o ministério. Não houve a importância dos pais ensinando os filhos. As crianças vão para a escola e ficam até 5 da tarde, o dia inteirinho na escola. E o que está acontecendo é que quem está ensinando as crianças não são os pais, não é a família, mas é o governo, professores ateus. Então,
Europa está necessitada. E a Bíblia deixa muito claro, né? Eu não me recordo a referência, mas tem aquele versículo que fala: ensina a criança o caminho que deve andar, para ainda quando cresça não se desvie dele. Então a Bíblia já deixa isso muito claro, pensando justamente nisso, que é uma realidade que a gente já vê, que já é palpável, né? Não só na Europa, como em outros países também. Sim. A gente vê o tanto que é importante a gente dar um ensinamento sólido para a criança, para que quando ela cresça, indiferente da realidade, da situação, da onde ela estiver, para que realmente fique enraizado, né? Sim, é verdade. Os princípios da nossa fé, que são princípios éticos, são princípios corretos, que ajudam na formação de um caráter decente. Sim, que não tem nada que a gente possa falar assim, ah, mas a Bíblia fala isso, isso eticamente é errado. Não, todos os princípios são eticamente corretos, indiferente do país, indiferente da língua, da interpretação. É algo que vai ensinar a pessoa a ser uma pessoa boa, com um caráter decente. Sim, verdade. Então, é muito importante. Mas com relação à aceitação do ministério, com relação à oração, com relação à adoração, eles têm uma aceitação boa com relação a esses âmbitos do ministério ou não? Sim, sim. Nós vemos que Deus está abrindo as portas, abrindo o entendimento, e há um mover. Há um mover do Espírito Santo trazendo este desejo de haver realmente torres, oração sem cessar, em despertamento. É o que nós estamos orando por isso. Eu queria, Radassa, que a gente pudesse ver então uma reportagem sobre a Europa hoje. E gostaríamos que a gente pudesse dar uma passadinha nas nações da Europa por onde o ministério já esteve, plantando essa semente, respondendo a esta pergunta sua, né, sobre a aceitação. Então você vai ver um pouquinho aí da Itália, da Suíça, de Portugal, vai ver um pouquinho da Polônia, vendo o ministério semeando a palavra de Deus, Espanha. Vamos ver, assista conosco este VT. Olá, eu sou o Jean Carlos, sou um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha e sou responsável pela congregação em Porto, Portugal, na Europa. Estamos ali em Porto já há mais de um ano servindo ao Senhor e temos visto o mover de Deus acontecer ali por meio da oração, da evangelização, né? Uma nação em que temos menos de 1% de evangélicos, uma nação com 10 milhões e meio de habitantes, e menos de 1% conhece Jesus Cristo verdadeiramente. Então há um trabalho, um desafio muito grande, que é alcançar os outros 99% da população com a pregação da palavra, mas a maneira que temos de nos mover de forma mais eficaz para que Deus possa quebrar os céus de bronze, quebrar a frieza do coração das pessoas, é por meio da oração. E todas as conquistas que nós tivemos nesse pouco mais de um ano, nesse período, nós alcançamos através da oração. E a gente tem visto Deus trabalhar, nós temos visto Deus alcançar vidas, já batizamos pessoas, nós temos trabalhado com células, estamos expandindo o nosso trabalho, né? E temos visto realmente um alcance sobrenatural, né? Nesse um ano e pouco que estamos ali em Portugal, nós já podemos experimentar muitas decisões por Cristo, pessoas se reconciliando com o Senhor, mas sabemos que o trabalho é um trabalho a médio e longo prazo, não é? O trabalho do discipulado, do acompanhamento, não é simplesmente o trabalho da evangelização, mas o formar discípulos, ensinar os princípios básicos da palavra, não é? E nós estamos ali servindo ao Senhor com muita alegria e com muita convicção de que Portugal será essa entrada, a porta para o avivamento na Europa. Portugal, uma nação tão preciosa, um povo tão precioso, um povo que crê em Deus. O povo não tem, as pessoas em Portugal não têm tanta dificuldade de crer em Deus, apesar de estarem no continente europeu e haver esse secularismo
e também um crescimento cada vez maior do ateísmo, mas em Portugal especificamente, as pessoas elas não têm muita dificuldade de crer em Deus. O grande desafio que temos ali é de lidar com as questões religiosas e tradicionais. O povo português é um povo que valoriza muito a questão da tradição. Então, em termos religiosos, a tradição também conta muito ali, influencia muito. Então, quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, elas logo fazem uma conexão com alguma outra religião. Então, o grande desafio é mostrar para as pessoas que Jesus não veio para fundar uma nova religião, mas Jesus veio para restabelecer o relacionamento do homem com Deus. E esse tem sido o nosso desafio, testemunhar Cristo, amar as pessoas como Cristo amou e ama e testemunhar a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Por isso, ali em Portugal, nós temos orado, temos clamado, temos o nosso relógio de oração, as pessoas ainda oram nas suas casas, ainda não temos a nossa torre de oração, a nossa torre Gideã, mas temos o nosso relógio de oração em que as pessoas oram, né? Ainda não conseguimos cobrir vários dias da semana, mas temos um dia da semana em que nós estamos servindo por meio da oração também, com diferentes horários, e as pessoas têm dedicado o seu tempo para buscar a Deus. E nós cremos, né? Depois de participar desse último congresso dos Gideões da oração, Deus tem incendiado o nosso coração com mais fé, com mais convicção, para que a gente possa chegar em Portugal levando essa tocha que vai incendiar outros, né? A tocha da oração, para que tenhamos um povo preparado na palavra, um povo valente na oração, para que nós possamos continuar alcançando, né? Expandindo o reino de Deus. Porque se tem alguém que tem que recuar, são as trevas. Quem recua são as trevas. O reino de Deus apenas avança e nós queremos crescer, queremos avançar a cada dia como igreja plantada na nação portuguesa. Queremos declarar ali junto ao povo português que há um Deus em Portugal, mas não um Deus ídolo de alguma religião, um Deus verdadeiro, um Deus que vela pela sua palavra e um Deus que faz cumprir a sua palavra. Por isso queremos levantar uma geração de adoradores, pessoas que vão servir a Deus e servir ao próximo por amor a Deus, para que esses verdadeiros adoradores surjam cada vez mais e essa geração de adoradores possa impactar não somente a nação portuguesa, mas também impactar toda a Europa. Por isso, quando você pensar, você que nos assiste, pensar sobre Portugal, pensar sobre a Europa, levante um clamor, peça a Deus para fortalecer os intercessores, para dar estratégias, atos proféticos, para dar coragem, né, para que todos nós que estamos ali orando e possamos ver, para que possamos ver a glória de Deus invadir aquele lugar. Queremos levantar ali uma geração de verdadeiros adoradores e que o Senhor comece com cada um de nós em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Portugal conta com você. O continente europeu possui muitas riquezas naturais. Lá se encontram as mais belas praias do mundo, com ilhas e arquipélagos perfeitos, sem contar os lugares históricos. Embora os europeus não sejam muito ligados à religião, a situação é preocupante, uma vez que o Estado Islâmico os colocou na mira. Os reforços se intensificaram e a busca por terroristas ainda hoje continua. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor, com uma equipe do Brasil e da Venezuela, se reuniu com pastores, líderes e irmãos de outras nações no Congresso Continental de Intercessão e Adoração na Europa. Os países visitados foram Portugal, Suíça, Polônia, Itália, entre outros. Em Portugal, pastora Júnia e pastor Evanhoé ministraram aos corações e aproveitaram para conhecer alguns pontos turísticos, como a Capela dos Ossos.
Na Suíça, pastora Ângela Valadão impactou vidas. Os irmãos sedentos por mais de Deus se uniram em uma só voz. Ali foram ungidos novos gideões da oração. Polônia não ficou de fora. Na companhia do marido, pastor Paulo Sintra, pastora Ângela dividiu experiências com os poloneses, mais gideões consolidados. Agora chegou a vez da Itália receber a equipe do ministério. O congresso não deixou a desejar. A igreja adorou, louvou, intercedeu e recebeu muita unção. Foram dias de muito poder de Deus. Um ponto muito visitado em Roma é o Coliseu, visto como símbolo do Império Romano e mesmo agora em ruínas, ainda é uma das maiores atrações turísticas do local. Em 2007 foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo. Ali, a equipe do Ministério Gideões orou pela igreja perseguida nos dias atuais e realizou atos proféticos com intercessão pela Europa. Ser Gideão é ter a responsabilidade de orar pelo mundo inteiro, é levar o Evangelho de Cristo aos 4 cantos da terra. Se você tem esse desejo, mas não pode ir, seja um missionário doando recursos financeiros ou tempo de oração. Quer conhecer o ministério? Entre em contato pelo número de telefone 31 3429 1400. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.